Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto, o programa está consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário, emissão em simultâneo aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida 97.1. E sim, estamos a dar os primeiros passos de uma nova temporada de conversas com os nossos convidados sobre os mais diferentes temas. Tal como eu fiz ontem, quero agradecer a todos vocês por nos acompanharem ao longo destes anos e validarem de facto todo o trabalho que é feito por toda uma equipa para chegar até si e levar de alguma forma pensamentos, ideias que o possam ajudar também a ter a sua própria opinião. O meu convidado de hoje, neste caso a minha convidada de hoje é Daniela Silva. Ela é investigadora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Muito boa noite, Daniela. É um gosto ter-te aqui comigo. Tu escreveste recentemente 2 artigos que falam sobre a Constituição. Um deles tem a ver com um caso específico que iremos analisar a seguir, mas no teu último artigo para o Jornal Jornal Económico, falas de 5 motivos para uma revisão da Constituição. Podemos percorrer que 5 motivos é que são esses e porque é que achas que devemos estar atentos a uma eventual ou não revisão constitucional? Exatamente, boa noite e já agora muito obrigada é um gosto estar a iniciar esta nova temporada. Portanto, estes 5 motivos vêm desde logo de uma inquietação que acho que nós não devemos perder este momento que vivemos agora, que é um momento a nível parlamentar que será talvez irrepetível e que deve ser aproveitado para adensar o debate em torno destes assuntos, porque é um tema que volta várias vezes ao longo dos últimos anos e a verdade é que desde 1989 que a nossa Constituição não é alvo de uma revisão mais profunda. Portanto, em 89 foram feitas algumas alterações importantes, na altura para limar, sobretudo, uma linguagem muito estatizante que existia, que, por exemplo, a questão de serem irreversíveis as nacionalizações, aspectos desses naturalmente foram removidos, mas ainda assim continuam a existir muitos motivos para a nossa Constituição ser atualizada, mais arejada e mais modernizada para estar mais perto, para ser um reflexo mais realista daquilo que temos hoje a nível social, económico. E então, eu pensei em alguns motivos, uns que são mais conhecidos entre nós, que são os mais badalados, digamos assim. O primeiro de todos é, desde logo, a questão de tentar limar aquele viés ideológico que muitas pessoas identificam na Constituição, porque, de facto, existem alguns detalhes ainda que deixam um cunho daquela linguagem pós-revolucionária, que já não tem nem adesão à realidade, nem é reflexo daquilo que as pessoas pensam. Ou seja, maioritariamente. E só para ajudar as pessoas lá em casa, quem começar a ler a Constituição, nomeadamente no seu preâmbulo, consegue sentir que há uma tentativa de orientação ideológica para o país. Ou seja, em vez da Constituição ser neutra, ela claramente empurra o país para a esquerda. Exatamente. Ela dita um rumo que é caminhar, os governos devem promover a caminhada para uma sociedade socialista. E a questão é que, quando este tema é levantado, os críticos dirão logo lá estão eles presos a um detalhe, que isto é meramente um detalhe estético. Então, se é estético, pode cair, porque não está lá a fazer nada e é uma fonte de atrito entre as pessoas que não estão confortáveis com aquela linguagem. E não é esse o papel de uma Constituição. A Constituição deve ser um chão comum
que transmita uma linguagem de consenso em que todos se identifiquem e, de facto, aquilo ali é como se fosse uma relíquia, que é como se fosse uma marca de vitória de uma maioria que já passou e que teima em persistir como ali um fantasma que paira sobre todo o restante. Há quase um sectarismo por parte da própria Constituição ou do texto da Constituição. Exatamente. Não é? Que evidenciam que ela, nestes pormenores que são completamente desnecessários, tem uma natureza um pouco obsoleta. Porque não é só no preâmbulo que está esta linguagem persistente que lhe dá assim um caráter mais estatista, mais socializante. Tem outros elementos, como eu também falei num dos motivos, que tem mais a ver com a organização económica, que refere ainda uma economia mista, que ninguém utiliza esta... Nós já lá vamos, ou, por exemplo, tendencialmente gratuito, também pode ser lido como algo... Tem também alusões portanto, a plena utilização das forças produtivas e dos meios de produção. Portanto, é uma linguagem um pouco de conflito social, uma linguagem quase, lá está, socialista, que não espelha aquilo que é a nossa economia moderna dentro da Europa. Nem a realidade social, neste momento, ainda antes de irmos à economia. O segundo ponto que tu falas, isto é só quase no preâmbulo. Esta primeira parte está bem notada e bem sentida no preâmbulo e em mais alguns pontos, como tu mencionaste, e bem. Mas depois tens aqui uma questão que é extremamente interessante, que é o pleno direito à organização política sem preconceitos ideológicos. Sendo que, ao ler isto, eu recordo-me já de uma figura pública, Ana Gomes, por exemplo, a pedir a ilegalização do Chega, utilizando a Constituição como argumento para tal. Exatamente. O problema, neste caso, de termos esta ambiguidade é porque o próprio termo fascista, neste caso, está tão banalizado. O problema já vem de trás, é a banalização do termo fascista para tentar bloquear o discurso. E dentro deste leque do que é entendido pela opinião pública e por algumas pessoas, como Ana Gomes e tantos outros que tenham a mesma linha de raciocínio, é que qualquer alusão a patriotismo, qualquer reação mais tradicionalista a valores, por exemplo, do wokismo, a defesa da família, até a proteção da economia, em alguns aspectos, não é? Mas o controle de fronteiras, naturalmente, todos estes aspectos entram no chapéu, cabem debaixo do chapéu do fascismo. E, portanto, isto deixa um espaço que estigmatiza antes de qualquer ação que confirme que aquilo poderia ser Ou seja, neste caso, por ser vago, corre-se o risco de se poder ser rotulado com facilidade sem, na essência, a pessoa ser de todo fascista. E encerra aqui ainda outro aspecto problemático, que é a incoerência de ter esta diabolização, portanto, contra qualquer, até mesmo contra ideias, contra organizações da sociedade civil que sejam até próximas do fascismo, mas ao mesmo tempo, isto é feito porque se presume que dali derivam más intenções, más consequências, totalitarismo, e ao mesmo tempo o Partido Comunista tem plena aceitação e plena liberdade quando tem um rastro de crimes contra a humanidade muito mais pesado do que aquele que tem, que às vezes é atenção. Sim, exatamente. Portanto, aqui também está um desequilíbrio. Mas como é que podemos, e eu creio que tu mencionas isso no artigo, como é que nós podemos regular, eventualmente, e lembro-me, por exemplo, de organizações terroristas como a ETA, que tinham sempre uma fachada, ou como fachada, um partido político legítimo. Como é que um país pode regular esse tipo de coisas? Neste caso, no âmbito deste artigo 46, a melhor forma é tentar, portanto, proibir qualquer organização de tipo paramilitar e que recorra à violência, comprovadamente, não é? Porque no caso de... agora perdi-me do que é que... Porque nós estamos a falar de um artigo que menciona que não se podem legalizar partidos políticos de índole fascista. Exatamente. Mas os partidos de índole fascista, por exemplo, isto foi dirigido num contexto histórico muito específico, e o fascismo, neste caso, é em ilusão até ao antigo regime de Salazar. Mas como também em ciência política se estuda, o salazarismo nem sequer foi um regime
propriamente fascista, foi um autoritarismo conservador. Um regime totalitário, sim. Um autoritarismo conservador totalitário, portanto, seria, no caso da Alemanha, não é? Portanto, que têm métodos mais duros, mais sanguinários de perseguição. Pronto, logo aqui existe, no contexto pós-revolucionário, concretamente em Portugal, deixa uma margem muito ampla do que é entendido e percepcionado pela sociedade civil como fascismo. Daqui que eu considero que este é um bom motivo para tirar daqui esta ambiguidade no artigo 46, ou pelo menos sujeitar este artigo à discussão, porque abre aqui abre problemas do que é que poderá ser incluído nesta consideração, e abre a questão da incoerência por o Partido Comunista ser tolerado quando tem outro tipo de consequências e outro passado muito mais negro. Em termos históricos. Sim, olha, exatamente. depois o terceiro motivo que apresentas então é a necessidade de dinamizar a economia nacional. E eu aqui fiquei logo assim com a pulga atrás da orelha, por assim dizer, porque tudo o que venha do Estado, e a Constituição de alguma forma vem do Estado, e que menciona economia, deixa-me um bocado arrepiado. Mas qual é a visão que tu tens? Neste caso, aquilo que eu considero problemático e que seria mais óbvio de tentar remover seria aquela linguagem que faz referência à economia mista, que se nós pensarmos, se perguntarmos a alguém o que é uma economia mista, hoje em dia nem sequer nós não usamos esse tipo de termos hoje em dia. E essa economia mista deixa subjacente a ideia de que o Estado deve ser paternalista e ele, quando não consegue socorrer, quando não consegue atender em certos setores, aí talvez conceda a possibilidade do setor privado ir encaixar. Mas deixa sempre subjacente este paternalismo e a ideia de que o Estado está sempre acima do setor privado e da própria sociedade civil, do terceiro setor. E, portanto, isto não é representativo da linguagem que nós usamos em economia, não é representativo de Portugal de 2025. Portanto, nós temos uma economia de mercado europeizada e temos de remover este tipo de linguagem que acaba por deixar também implícito que vivemos sempre em conflito. Tem ainda outros pormenores que são também caricatos, como, por exemplo, que a definição da política agrícola conta com a participação dos trabalhadores rurais. Isso não existe também. Muitas referências a corporativismo que não se refletem na prática. E, portanto, seria preferível ter uma linguagem em que o Estado surge como regulador, dar também maior ênfase a reguladores independentes e, portanto, tudo o que é este paternalismo dar lugar à valorização de uma economia que, no fundo, funciona no clássico triângulo. Achas que esse tipo de linguagem é positiva para a captação de investimento estrangeiro, por exemplo? Sim, porque reduz alguma incerteza que possa... A alteração é positiva. A que temos é negativa. Aquilo que temos hoje é negativo porque dá espaço à ambiguidade e nunca se percebe bem quando é que o Estado pode intervir, quando é que se pode intrometer. Portanto, deixa muita incerteza aos olhos dos investidores, potenciais investidores, o que no nosso caso é muito penalizador porque temos muita falta de investimento, somos um país altamente dependente de fundos europeus e, portanto, temos todo o interesse em contornar essa situação. Mas é um desafio achar que o documento base, que é a Constituição, pode, de facto, ser uma alavanca para transformações económicas. É um desafio, portanto, se é demasiado otimista pensar... Não, é nós pensarmos, por exemplo, que quando olhamos para a Constituição, na Constituição, vamos encontrar algumas propostas que podem ser aplicadas e que podem ser benéficas para a sociedade, não é? Sim, é essa que deve ser a nossa confiança, porque então, se não for isso, o enquadramento constitucional não serve de nada, não é? Temos que, obviamente que não é a Constituição que faz milagres, nada por si só faz milagres, mas
também não é benéfico para ninguém, nem a nível da economia, nem a nível da proximidade dos cidadãos com o poder político, ter um documento que não espelha nem a realidade, nem aquilo que as pessoas associam às suas expectativas sociais. Muitas vezes deixa espaços de... Até podem deixar até alguma decepção, que é muitas promessas sociais, muitas promessas de direitos sociais que depois não são concretizáveis, não é? Portanto, isso leva a que as pessoas também percam a fé naquele documento, olham para aquilo como algo banal, que não deve ser muito levado a sério, e daí que seja muito benéfico tentarmos tornar o documento mais leve, mais polido, mais arejado, em vez de termos... Não achas que isso também, sim. uma Constituição mais perceptível, mais arejada e mais leve, daria mais poder ao povo? Sim, creio. Ou seja, o povo ia começar a ler a Constituição em vez de deixar para os grandes cérebros, ia começar a bater à porta de A, B, C ou D e dizer, olha, o artigo não sei quantos da Constituição diz que... Sim, isso seria muito importante, porque também evitaria que as pessoas, que a opinião pública às vezes tivesse equívocos por estar sempre a entender o que é constitucional ou inconstitucional com base naquilo que os meios de comunicação transmitem. Dizem, ou que... E já vamos falar sobre um assunto realmente também sobre isso. Mas também seria positivo, creio eu, para sermos um povo mais assertivo naquilo que é o reclamar também pelos seus direitos e para que aqueles que são os representantes políticos façam realmente aquilo que a Constituição diz que devem fazer, não achas? Sim, claro, para sermos mais conscientes, para evitarmos, e estou a recordar-me ainda de um aspecto que vem mais no final, que tem a ver até com a proteção de impedir restrições altamente lesivas para cidadãos em casos de estados de emergência, que, como nós nos lembramos, algumas pessoas talvez já não se lembrem muito bem, mas sofremos restrições a nível de contacto familiar, de deslocações banais em torno do nosso espaço de habitação, reuniões, as crianças ficaram privadas de contacto com os seus colegas na escola, todas essas restrições, muitas delas foram altamente inconstitucionais, só após todo o martírio é que foi reconhecido que isso foi além do limite. E as pessoas talvez não tenham bem consciência de que poderiam fazer alguma coisa, porque de facto, neste caso, não podíamos fazer grande coisa. Mas, por exemplo, há uma proposta interessante da Iniciativa Liberal no contexto deste debate da revisão constitucional que tem a ver com a possível inclusão de um recurso de amparo que se trata de não sou jurista, estou aqui como cidadã e como cientista política, mas é um recurso para ter um acesso mais eficiente, mais rápido ao Constitucional para velar pelos nossos, neste caso, para denunciar o desrespeito por direitos, liberdades e garantias e, por exemplo, neste caso do período do confinamento, todas aquelas perseguições que algumas pessoas sofreram em situações completamente caricatas, neste caso podiam acionar rapidamente uma forma de proteger os seus direitos e liberdades. E por falar também em proteção, tu também mencionas alguns mecanismos jurídicos para a proteção da nossa própria privacidade. A nível de... Na Constituição, que devia refletir essa nova realidade. Exatamente. Isso tem a ver também com os novos desafios a nível dos avanços tecnológicos, que, como nós bem percebemos, às vezes vai muito além do nosso entendimento, mas a forma como comunicamos, como consumimos informação, bens, toda a nossa presença na internet deixa um rastro e existe também uma necessidade face a essa evolução de proteger a nossa privacidade, nomeadamente, como conhecemos há umas semanas, uns meses, a proposta da União Europeia avançar com um mecanismo de chat control, em que as nossas conversas podem ser vigiadas, talvez por motivos que são depois enunciados como benéficos, portanto, bem intencionados, o combate à pedofilia, terrorismo, mas no fundo isto deixa em aberto um grande risco de invasão da nossa privacidade. E portanto acho que não é muito bom que a nossa Constituição
seja acrescentada com mais tralha, digamos assim, mas aqui há seria... aspectos em que porque é bom atualizar. mencionas que a Constituição deve ser algo vivo, que vai refletindo. Exatamente. Não estou a ver na Assembleia Constituinte de 76 a preverem alguém a prever, vai haver uma coisa chamada internet e o chat GPT e não sei quando. Muito bem. Olha, por outro lado, e para terminar este aspecto, em relação à eventual revisão constitucional, tu tens a opinião de que também não deve ser feita por revanchismo, ou seja, tu dizias-me há pouco, enquanto bebíamos um cafezinho, que não é por termos uma maioria de direita que agora a direita tem que ir toda e vamos nos vingar disto, daquilo e daquilo outro, não é? Exatamente. Portanto, se eu há pouco dizia que existe um desconforto, por exemplo, na questão do preâmbulo, existe um desconforto e não é isso que se espera de uma Constituição, porque a Constituição está lá para ser um enquadramento simples, em que toda a gente entende e que toda a gente se sente representada, não faz sentido uma maioria, por exemplo, PSD, AD, Chega e L, juntarem-se e tentarem fazer aquilo num círculo fechado, de aprovar o máximo de propostas que seja quase uma vingança pelo tempo que não tiveram oportunidade de o fazer. Até porque acho que a AD também não estaria muito para aí virada, porque tem uma visão muito de consenso até aqui, tem tido um posicionamento muito moderado nestas questões, mas se existir esse risco, é bom que não se vá por esse caminho, porque isso, lá está, cria muito atrito na população. A população já em si está muito polarizada porque recebe tudo pelas redes sociais e qualquer mexida na Constituição, o que é que acontece? Sempre que se pressente que vem uma reforma profunda, a esquerda reage para diabolizar as intenções, depois começa a incendiar a opinião pública e às tantas já vão chamar o professor Jorge Miranda e vai, é inconstitucional, não é? E já temos toda a gente a dizer isto é inconstitucional e a coisa fica bloqueada. Portanto, e depois aquilo cria uma guerra e não é isso que nós pretendemos. E para não esquecer que se calhar alguns dos juízes do Constitucional são escolhidos pelos partidos políticos. Mas isso exatamente, e também lá está. A famosa separação de poderes da Constituição. Sabemos que eles são escolhidos e refletem o governo que está em funções e a maioria parlamentar, mas também devemos esperar deles que não usem as suas convicções pessoais de forma óbvia para tomar certas decisões. Olha, e vou utilizar precisamente essa passadeira que tu me deixas de utilização de convicções pessoais para tomar determinadas decisões a nível do Tribunal Constitucional por causa da inconstitucionalidade da lei da migração, que tem a ver, creio que, com o reagrupamento familiar ou algo assim. Como é que tu lestes essa decisão? Creio que escreveste, inclusive, um artigo acerca disso. Sim. No mês anterior escrevi um texto acerca disso, chamei-lhe Dissimulação Constitucional. Porquê? Porque neste caso o que está em causa não é tanto o texto da Constituição, que tem aspectos muito positivos, aliás o núcleo fundamental da nossa Constituição está positivo, é bastante consensual, e o aspecto que foi mencionado por juízes que se quiseram insurgir contra este diploma da lei dos estrangeiros era, nomeadamente, a questão da necessidade de promover a harmonia familiar. E o que eu argumentei no meu texto é que esta sensibilidade dos juízes para a necessidade de promover a harmonia familiar, esta sensibilidade não se sente em muitos mais aspectos que afetam a nossa população autóctone, seja no caso, por exemplo, que eu já mencionei do confinamento, que impôs limitações muito duras às famílias, a questão dos nossos imigrantes, que também têm as suas dificuldades nestes aspectos, questões de conciliação família-trabalho, portanto, existem muitas questões. Aí os juízes não estão sensíveis para... Não existem limites, não existem ofensas à harmonia familiar. Neste caso, estamos perante um assunto que é muito caro à nossa população e os eleitores pronunciaram-se sobre ele, portanto, é óbvio que neste momento o tema da imigração pesou muito a nível eleitoral. Estas propostas estão legitimadas, existe espaço para legislar, para responder a este problema e o Tribunal não, vamos lá ver, alguns juízes decidiram fazer aqui política direta de embate contra o Governo para dizer que estas propostas, que este diploma não era humanista. E que o facto de estar a impor um período de 2 anos, por exemplo, para o reagrupamento familiar,
ia afetar a harmonia familiar. Quando estas medidas, estes períodos que são mencionados, são coisas banais em outros países europeus. É interessante, porque eu acho, não sei, a minha ideia, eu não sei se o Tribunal Constitucional, quando é chamado, se alguém está à espera que ele diga se a lei é humanista ou não. A pergunta é se é constitucional ou não, e essa é a pergunta a que eles têm que responder. Então tu achas que, de alguma forma, aos altos níveis há uma aleatoriedade a escolher onde é que eu vou aplicar este ou aquele artigo da Constituição? Portanto, não é transversal em todos os segmentos? Sim, e neste caso, portanto, vimos isto em alguns dos juízes. Existe espaço para este tipo de manobras de contorcionismo na terminologia que está lá para usar. E ainda para voltar à questão do humanismo, dizer que isto é, desde logo, uma ofensa para com os colegas do Colégio de Juízes, porque, então, quer dizer, os outros que não viram nenhum impedimento e que consideraram que o diploma era razoável... São sociopatas. São sociopatas e querem crueldade para aquelas famílias. Portanto, a partir do momento em que temos uma divergência tão grande, temos alguns juízes que consideram que os outros que barraram a medida estavam aliados da realidade, não percebem os desafios socioeconómicos atuais. Outros mencionaram também, até posso dizer, não sei se tenho aqui os nomes, mas Gonçalo Almeida Ribeiro e José António Teles Pereira afirmaram que estavam em causa, de facto, convicções pessoais daqueles juízes e que este diploma era perfeitamente razoável. Portanto, neste caso, de facto, houve margem para estes juízes atuarem como uma força política, em vez de termos o debate político centrado no Parlamento entre as forças dos vários partidos, temos o Parlamento coagido com aquilo que vai ser a perspectiva política de quem está no Tribunal Constitucional. Lá está, para sermos justos. E é assim, exatamente. Relativamente ainda a essa questão, uma das coisas que mencionámos é que vê-se uma preocupação muito grande com as questões familiares e de reagrupamento familiar, mas não vimos essa preocupação, por exemplo, com a família Mesquita Guimarães, relativamente a eles quererem, de acordo com a Constituição, proteger os seus filhos, protegendo-os de determinadas temáticas que, mais uma vez, contra aquilo que diz a Constituição, havia uma programação ideológica e peço desculpa a redundância, programas escolares. Exatamente. Portanto, aí temos bons motivos para elogiar a nossa Constituição, não é? O ensino não deve ser programado, as famílias, portanto, devem ser protegidas na sua soberania e para manter a harmonia, mas, nesse caso, deram autonomia, deram autoridade ao Estado e ainda humilharam a família por questões éticas que vão ao mais íntimo das suas opiniões e convicções. Portanto, nesse caso, devemos mesmo questionar porque é que o Tribunal achou, rapidamente se lembrou de que a família é um elemento essencial e que devemos proteger e não há problema nenhum em termos, neste momento, por exemplo, já perdi a capacidade de tentar calcular quantos imigrantes temos hoje, mas imaginemos que temos 2 milhões. Vamos, 1,5 milhão. Neste caso, se todos quisessem trazer pelo menos um membro, teríamos rapidamente 2, 3 milhões. E, mais uma vez, a questão do humanismo. Onde é que está o humanismo de receber tantas pessoas neste momento, quando as que já cá estão não têm nem sequer condições condignas para viver, não é? E arriscar os sistemas básicos também colapsar. Exatamente. Aliás, uma das juízas refere isso mesmo, que tanto saúde e educação estão à beira do colapso, habitação, todos sabemos os preços que não param de subir, e, portanto, é neste contexto que os juízes acham que olham para aquele enunciado sobre a família e também a sobrecarga dos processos na AIMA, que é completamente... não dá para contrariar, não dá para dar a volta aos milhares de processos que estão pendentes. Acharam que não era necessário fazer aqui um travão,
não é? Em nome desta defesa... Mas não achas que houve, eventualmente, alguma precipitação por parte do Governo em querer legislar logo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, eu já tive aqui alguns convidados, pessoas de renome, juristas, a dizer que, infelizmente, as leis estão cada vez pior escritas, ou seja, há de facto uma desagregação ou uma degradação, aliás, da forma como as leis são escritas e que, obviamente, depois abre a possibilidade destes travões. Sim. É importante esse ponto. Eu não sou jurista, mas, de facto, eu acho que o Governo se precipitou um bocadinho porque eu creio que, embora alguns juízes tenham achado que o diploma era razoável, não acho que sejam medidas suficientes. Acho que podiam ser melhoradas, podiam ser mais bem trabalhadas para chegar a propostas que sejam mais... tenham um significado mais robusto face à densidade do problema que temos em mãos. Creio que aquela questão do período de espera do reagrupamento familiar, penso que essas são coisas muito cirúrgicas que não têm grande impacto. Portanto, acho que o Governo podia ter, talvez, acalmado um bocadinho os cavalos e esperar para tentar chegar a propostas mais interessantes, tentar ver exemplos de outros países, tentar ouvir melhor todos os partidos. Mas agora, concretamente neste caso, penso que o que esteve, de facto, em causa para bloquear a nível de declarar inconstitucional nem foi tanto essa questão terminológica, senão os outros juízes tinham entrado em consenso e, de facto, acho que não houve assim nenhum detalhe. Aliás, houve um detalhe que foi mencionado que era um ponto que referia uma lista de condições para atribuir a nacionalidade e aparecia lá um advérbio de modo, penso que era nomeadamente, não quero arriscar, mas pronto, e eles embirraram com aquele advérbio de modo, isto abre aso para que depois possam acrescentar mais condições à frente. A questão é que esse tipo de recurso é usado mais vezes nas leis, não é por isso que as coisas são bloqueadas e declaradas inconstitucionais. Portanto, mais uma vez... Mas uma vez que tu és investigadora também de política, por assim dizer, também já ouvi, não posso dizer onde ouvi, mas ouvi por aí num corredor qualquer, que por vezes estes mecanismos também são utilizados por quem está no governo ou no poder para, de alguma forma, parecer que está a fazer alguma coisa em direção a uma das promessas eleitorais, sabendo que vai haver ali um travão e o que lhes dá mais tempo para depois tratar de outros assuntos. Sim, exato. Nós estamos a entrar na especulação e no jogo das políticas e politiquices. Exatamente. Sim, acho que poderá ser muito por aí que entrou esta pressa em legislar neste sentido, para tentar esvaziar o tema. E, como eu estava a dizer, acho que a proposta em si não ia ter grande significado, não ia ter grande impacto na realidade. É uma forma de pôr toda a gente a falar do assunto e esvazia, mas não resolve nada. Não resolve nada e depois de estar aprovado... Aliás, estamos aqui a falar do assunto e achar que isto é uma coisa bastante densa e polémica e, no fundo, nem tem grande significado substancial. E se isto, por acaso, não tivesse sido declarado inconstitucional... tiraria logo imensa pertinência durante meses, talvez, a partidos como o Chega, não é? Para voltarem ao tema, porque, lá está, encostaria o partido à parede para endurecer um bocadinho o discurso, talvez, propor mais coisas adicionais, mas lá está, e também voltamos à mesma ideia, não é só legislar e encher e fazer ornamentar o texto que resolve... Sim, nós somos campeões nisto. Nós temos uma legislação anticorrupção que é provavelmente a melhor na Europa, mas nada funciona, nada é feito e o problema não é resolvido. E não sou eu que estou a dizer, foi notícia do Euronews há relativamente pouco tempo. Olha, e olhando para estas questões da Constituição, e de facto, relembrando aquilo que tu disseste, que no âmago e na sua gênese, no seu núcleo, a Constituição tem coisas muito positivas. Tu achas que Portugal sofre mais por aquilo que a Constituição é ou por aquilo que os governos não fazem que está na Constituição? Sim, aí inclino para dizer que é por aquilo que os governos fazem, porque neste caso a Constituição acaba por ser
uma muleta, digamos assim, para dar continuidade a um rumo que mantém o país na estagnação. Mas a Constituição em si, sempre que é necessário, é atropelada e serve apenas lá está, de apontamento que facilmente é secundarizado. Portanto, aquilo que interessa na prática é os próprios programas de governo, não tanto que... Por exemplo, olha, levantar uma questão que, pronto, continua a ser questão e foi questão noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, recentemente com a eleição de Trump. A nossa Constituição fala da dignidade da vida humana para impedir ou para, de alguma forma, quem é contra o aborto, dizer não, ali está uma vida humana, temos que garantir a sua dignidade. Sim, lá está. É mais um enunciado daqueles bastante vazios, esvaziados, que não tem grande impacto na realidade. Mas se calhar, se calhar serve para outros contextos. Serve para outros contextos. Ou seja, aquilo que nós estávamos a falar há pouco, quando interessa, está escrito na Constituição, quando não interessa, ninguém se lembra que está lá escrito. Claro, exatamente. Isso Muito revela bem. algum... Olha, Daniela, vamos deixar agora os teus artigos aqui um bocadinho de lado e vamos para o momento político que nós estamos a viver. Tivemos a Silly Season, não é? Como é óbvio. Tivemos algo que eu achei desafiante com todo o país, de alguma forma, a suspender atividades. Na mesma, o PCP avançou com a festa do Avante, apesar de estarmos em luto por causa da tragédia do Elevador da Glória. Sim, portanto, neste caso... que ficámos numa situação em que, mais uma vez, a nível simbólico, se conseguem encontrar alguns contrastes entre alguns partidos, nomeadamente, eu estou a recordar-me que, por exemplo, o Chega tinha uma manifestação marcada para dia 6. Sim, por causa disso até da imigração, creio eu. Sim, exatamente, por causa desta questão do Tribunal Constitucional. Já tinha sido, aliás, cancelada no contexto dos incêndios. Acharam por bem cancelar. Já o Partido Comunista manteve as festividades, porque já sabemos que também corre muito lucro durante aqueles dias, é imperdível. E lá está, deixaram um bocadinho evidente a sua falta de empatia. Já não é a primeira vez, eu creio que a festa do Avante decorreu inclusive na altura do confinamento. Na altura do confinamento. Pois. Claro que eles dizem que mantiveram os distanciamentos, respeitaram tudo, mas não sei se lá está. Parece que sinal de rebeldia, mas ao mesmo tempo achar que estão à parte e podem fazer qualquer coisa que os outros não façam. Mas é interessante que um partido que é um dos grandes defensores desta Constituição, de facto, depois faça as coisas desta forma, meio à revelia. Olha, como é que tu lês o momento político que estamos a viver, mesmo a nível internacional? Tivemos uma cimeira em Pequim, e temos, por exemplo, um Donald Trump a continuar a desafiar a Europa. Portanto, a nível... Se não tiveres nenhuma opinião sobre isso, também estás mais focada nestes assuntos. É porque há uma mudança a nível internacional. Eu acho que o Ocidente claramente vai perdendo a importância e relevância que tinha, não é? Sim, claro. Neste momento, o que nós vemos... lá está, eu não gosto muito de ir para a área das relações internacionais, porque, obviamente que estou... Mas também és uma pessoa atenta, não é? Sim, claro que sim, mas para não entrar aqui em precisões, mas, de facto, neste momento, a Europa precisa de se afirmar... neste momento mantém uma posição bastante ridicularizável no contexto internacional, porque não tendo unidade, não tendo uma palavra única e não tendo, lá está, identidade própria, fica completamente em desvantagem aos blocos, portanto, a nível deste aumento de uma ordem multipolar, tanto seja a China como a Índia. Portanto, a Europa vê-se sem grande capacidade de resposta e passa a ser secundarizada até por Trump, não é?
Sim, eu dizia em conversa com o Jorge Marrão que, entre estes dois blocos, a Europa está completamente sozinha, como se fôssemos, de facto, nós transformámos-nos aquilo que temos por todos os países, é museu. Não sei, parecemos Sim, museu, uma relíquia. Até mesmo o museu pode estar com os dias contados, né? já que nem o museu é estimado pelos líderes políticos. Mas sim, quer dizer, por exemplo, comprometemos somos de facto obrigados a aumentar os nossos orçamentos militares e sabemos que a maior parte dos principais economias europeias não tem sequer grande margem para fazer face às despesas de segurança social. Naturalmente que no curto prazo seremos novamente humilhados porque não conseguimos fazer face àquilo que Donald Trump tenta revelar, tenta pôr em evidência, que é vocês têm muita garganta para fazer avançar as tropas para leste e para endurecer o discurso e para falar sobre a ordem mundial, a nova ordem. Mas depois na hora H não estão preparados. Pôr a mão na massa. Olha, nós para começarmos a terminar, vamos só voltar aqui à Constituição, porque eu lembrei-me de uma Constituição, uma vez que falámos de Trump e dos Estados Unidos, que é uma Constituição mais simples, em que qualquer cidadão, inclusive, diante das forças de segurança, sabe utilizar algum determinado artigo da Constituição para fazer valer os seus direitos, liberdades e garantias. Sim, a Constituição americana, claro, é sempre aquele... Quando nós falamos em polir uma Constituição e torná-la mais sucinta e focada em princípios gerais, automaticamente viajamos para os Estados Unidos. Claro que também temos que compreender que a Constituição é desenhada num determinado contexto para dar muita autonomia aos Estados federados e delegar muitas competências a nível de vários setores, portanto, talvez seja até o contraste mais óbvio com a nossa, que tem aquele excessivo caráter programático que vai a todos os setores, educação, ensino, saúde, e, portanto, e lá está, o facto de ser simples e conhecida por todos, até para quem não é americano, acho que todos nós temos umas noções do que é que está escrito na Constituição americana. Mas não seja por algum filme que a gente Exato, tenha visto, não é? É muito mais intuitiva e muito mais, até fica quase no ADN das pessoas. É mais fácil de recorrer a ela no dia-a-dia para essas questões de consciência civil, e de responsabilização do poder político. Achas que a nossa Constituição podia ir nessa direção ou já é demasiado complexa para a simplificarmos até aí? Sim, pode ir nessa direção, sim. Ir buscar alguma inspiração à sua simplicidade. Mas, como eu já disse também, acho que ela, no geral, é positiva e espelha, de facto, também algumas particularidades do nosso país. De facto, é um país que tem tendência a ser mais centralizado, é aquele povo que não governa nem se deixa governar, mas tem necessidades específicas que talvez o texto também precise de ser mais denso, mais detalhado, mas não tanto. E, sobretudo, não ter o viés ideológico que quase determina a direção que os governos têm de seguir nos diferentes programas. Muito bem. Daniela, este é um tema que vamos estando então atentos à revisão da Constituição, a eventual revisão constitucional, e também, quem sabe, o que pode ficar aqui deste programa é as pessoas, adquirirem uma Constituição e confirmarem aquilo que tu estiveste aqui a dizer-nos e verem a forma como a Constituição, de facto, nos tenta orientar numa determinada direção. Daniela, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais um programa. Quero dizer que pode rever este e outros programas subscrevendo o nosso canal do YouTube. Se você é daqueles que gosta de madrugar às 6 da manhã, já está disponível nas principais plataformas de podcast. Resta-me agradecer-lhe, desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã. Muito obrigado. Sim, boa noite.